Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a vir conosco tomar as Escrituras. Vamos lê-la, vamos estudar e vamos ver como está a nossa vida alinhada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Ah, como a palavra do Senhor nos ensina tantas coisas. Ah, como Jesus nos ensinou tantas coisas. Como precisamos aprender. Isto mesmo. E no programa de hoje vamos conversar sobre este tema. Jesus nos ensinou sobre o jejum. O que você sabe sobre o jejum? Para que jejuar? Que importância tem o jejum para a nossa vida espiritual, para o nosso viver? O que isto significa? O que isso traz de benefício para nós? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O Espírito Santo vai te ensinar, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é essa palavra tão rica, tão maravilhosa, essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos conforta, essa palavra que nos traz para nós direção em todas as coisas. Ou seja, a Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas. E Jesus, quando veio e teve aqui o seu ministério tão curtinho, tão rápido, apenas 3 anos e meio, então Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinou às multidões, ensinou para as gerações futuras, ensinou para nós hoje. O que ele ensinou? Ensinou sobre a oração, sobre o jejum, sobre o perdão, sobre tantas coisas tão essenciais para nós. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre o jejum? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 16 ao 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sim, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Bem, primeiro aprendemos de Jesus o que está escrito aqui. Quando jejuares. Ou seja, o jejum deve fazer parte da nossa vida. De tempos em tempos devemos jejuar. A Bíblia nos fala aqui que os fariseus, aqueles homens que buscavam estudar muito a Bíblia, que buscavam conhecer bem a palavra, eles jejuavam 2 vezes por semana. Há pessoas que têm o hábito de jejuar 1 vez por semana. Há pessoas que às vezes fazem um jejum de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, o jejum de Daniel, 21 dias. E quando jejuares? Para que a gente jejua? Por que a gente jejua? Que poder tem o jejum? Nós sabemos que o jejum é a abstinência, é abster-se de alimentos. Nós também podemos fazer um jejum de atos, de algumas coisas, por exemplo, não assistir televisão, um jejum do celular ou de redes sociais, um jejum de alguns hábitos que nós possamos ter. A abstinência deles é um jejum. Mas, propriamente dito, o jejum vai ser de alimentos. E Jesus está falando sobre pessoas que, ao jejuarem, elas queriam que todo mundo soubesse. Jejuar era algo valorizado, levantava o moral das pessoas e dizia, puxa, ele está jejuando, ele jejua várias vezes por semana, ele é um homem santo, ele é um homem, é uma pessoa que está buscando a Deus. Porque no jejum, por exemplo, havia um dia
um dia por ano em que todos os judeus jejuavam. Era o dia do perdão, ou seja, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia em que toda a nação parava tudo. E eles então faziam uma lista de pecados, cerca de 300 pecados, e pediam perdão, 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 o dia inteiro em jejum, sem comer, sem beber, um dia inteiro de humilhação diante de Deus. O jejum vai trazer essa conotação de arrependimento, de limpeza, de perdão. O jejum tem esta direção para buscar a Deus. Nós sabemos que para fazer uma limpeza do nosso corpo, não é? Do nosso trato gastrointestinal, como é importante um jejum. A água, os sucos, não é? Os sucos detox, tão famosos aí, nós fazemos uma limpeza de, às vezes, remédios, às vezes, tantos alimentos tão pesados. E o jejum ele vai trazer esta conotação de uma limpeza física. Mas o jejum também vai trazer uma limpeza espiritual, porque acoplado junto com o jejum, abstinência de alimentos, deve haver uma limpeza interior. Um momento de focar a nossa vida espiritual e dizer: Senhor, me lava, me limpa, me santifica, me purifica, dá-me o teu alimento, dá-me a tua paz, dá-me mais da tua presença. Jejum é abstinência. E então, Jesus vai falar aqui como jejuar. Ele falou assim: olha, você não vai fazer igual as pessoas fazem, muitos fazem, para parecer para todo mundo que estão jejuando, que são espirituais, aí não penteia o cabelo, não unge, não lava o rosto, fica lá não escova os dentes, está ali com o hálito ruim, está ali com o cheiro desagradável porque não se banhou, não se ungiu, não está jejuando. Mas o Senhor Jesus disse: quando você jejuar, não pareça aos outros. Tudo que você fizer de maneira espiritual e para Deus, você faz para o Senhor. Você não faz para aparecer. A sua oração não é para aparecer para as pessoas. O seu jejum não é para as pessoas. É você e Deus. Muitas vezes jejuamos com um propósito de santificação. Às vezes um propósito de oração, um tempo de dedicar oração, por exemplo, pela família, pela salvação dos familiares, por exemplo, pelo seu trabalho, a sua empresa, por algo que você está começando, pelo seu ministério. Então nós acoplamos o jejum junto com a oração. E tanto o jejum quanto a oração vão nos trazer esse entendimento de humilhação diante de Deus, de dependência do Senhor. É importante jejuar? Sim. Devemos jejuar? Sim. É importante para o nosso corpo, é importante para a nossa alma, é importante para a nossa vida espiritual. Nós vamos ver aqui o jejum que aconteceu coletivo, um jejum nacional, um jejum como um decreto presidencial, se podemos dizer assim, o que aconteceu na cidade de Nínive, a capital do império da Assíria, para onde o profeta Jonas foi enviado. Está escrito em Jonas capítulo 3, do verso 5 ao 10. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma,
nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Bem, esta é a linda história do profeta Jonas. Jonas vai à cidade de Nínive para anunciar àquele povo que eles estavam condenados, para anunciar que a cidade seria destruída, para dizer dentro de 40 dias e Nínive já não existirá, tudo vai ruir por terra, toda a cidade morrerá, tudo será destruído. E o que aconteceu? Eles perguntavam, quem é este homem? Quem é este profeta? Jonas era o profeta fujão. Eles ficaram sabendo que Jonas não queria pregar em Nínive, que Jonas tinha fugido da vontade de Deus, do Deus de Israel. E Jonas fora engolido por um peixe e depois vomitado em terra, algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que o testemunho de Jonas é que fez com que o povo entendesse que eles estavam perdidos, que eles seriam mortos, que o Deus de Israel era este Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso e que deveria ser temido. Naturalmente, os ninivitas sabiam da história do Egito, como que o Egito foi totalmente destruído pelas 10 pragas, porque o faraó não creu em Deus, o faraó não levou a sério a proposta de Deus de deixar o povo sair do Egito. Então, o Egito ficou arruinado, desde a água transformada, a água feita sangue, a morte no rio Nilo, desde trevas sobre a terra, desde piolhos e gafanhotos, e chuva de granizo, e úlceras nos animais e nos homens, tantas coisas aconteceram, e rãs e moscas, e o faraó só creu. Só deixou o povo ir quando o seu primogênito e todos os primogênitos no Egito foram mortos pelo anjo do Senhor. Então, os ninivitas, pelo texto aqui, eles mesmos começaram a jejuar. Deus, tem misericórdia, Deus de Israel, por favor, nos perdoe, nos perdoe. Qual era o pecado mais grave de Nínive? Violência, maldade, perversidade. Eles eram famosos pelo modo como tratavam com tanta dureza, com tanta perversidade os seus prisioneiros, principalmente prisioneiros de guerra. Então, para Jonas, esse povo morrer era um alívio para a humanidade. Mas Deus ama cada pessoa. O pior homem do mundo não é nosso inimigo, mas nós precisamos estar centrados em Deus. Nós vemos então que os ninivitas jejuaram e o rei baixou um decreto. O rei desceu do trono quando soube da história, quando soube da palavra de Jonas. O rei desce do trono, o rei veste pano de saco, um tecido grosseiro, escuro, e ele se assenta sobre a cinza, ele se humilha e ele baixa um decreto: ninguém come nada, ninguém bebe água, tanto os homens quanto os animais. Quem sabe o Deus de Israel vai ter piedade, misericórdia de nós e nos livrará de toda condenação. E a palavra de Deus nos diz que Deus viu a atitude daquele povo. Deus viu a atitude daquele rei. Deus viu a humilhação daquele povo chorando diante dele, pedindo perdão. Jejum, oração e perdão. Os três estão muito ligados. Não tem jejum sem oração. Não tem jejum sem oração, sem
arrependimento. E onde há arrependimento genuíno, há perdão. Perdão. Muitas vezes jejuamos pela nação, jejuamos para que Deus possa mover o seu braço em favor de algo que está tão acima da nossa capacidade. Jejuamos e clamamos, e Deus estende a sua mão para perdoar, para limpar e para trazer perdão. O perdão traz a paz. O perdão é uma prova de misericórdia. É Deus não dar ao povo, é Deus não dar às pessoas, às famílias, a cada um, aquilo que cada um merece. Condenação por causa do pecado. O jejum é essa humilhação ligada à oração e ao arrependimento. Aqui diz a palavra que Deus se arrependeu do mal que prometeu fazer. Não é que Deus se arrependeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é totalmente sábio, soberano, Senhor. Não é que Deus se arrependeu no sentido humano. É uma expressão para Deus, mas quem se arrependeu foi o povo. Houve uma mudança no coração do povo. Então, houve uma mudança na decisão de Deus. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Todos nós merecíamos a condenação e o castigo por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas Deus fez cair sobre Jesus a nossa culpa. Jesus pagou pelos nossos pecados. O seu sangue derramado ali no Calvário nos trouxe o perdão legítimo, o perdão total, o perdão que nos traz limpeza, o perdão que nos faz renascer e nos tornamos filhos de Deus. Sim, nós vamos ver que o arrependimento aqui não foi de Deus. O arrependimento foi dos homens, dos ninivitas. Se arrependeram e Deus então disse, ok, era isso que eu queria. Eles se arrependeram, era disso que eu precisava, desta atitude, deste coração movido. Era isso que eu precisava. É tão lindo saber que muitas vezes há um decreto de julgamento sobre uma nação. Há um decreto de julgamento sobre uma família, sobre uma pessoa, mas quando existe o arrependimento, quando a pessoa muda a sua atitude, então Deus pode estender o seu braço para abençoar. Isso foi o que aconteceu em Nínive. Nós vamos ver aqui também uma relação entre a oração, o jejum e a revelação de Deus. Muitas vezes você pode jejuar não porque está precisando de uma bênção especial, não porque esteja buscando arrependimento de alguém, ou você mesmo se arrependendo diante de Deus, ou buscando pela nação. Mas muitas vezes o jejum vem acoplado à oração, buscando de Deus, Senhor, o que queres? Senhor, me ensine. Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa entender, para que eu possa ver o que está acontecendo. Em Daniel, capítulo 10, do verso 11 ao 21, nós vamos ler algo muito especial. Diz assim, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E, por causa das tuas palavras, é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o teu servo, o servo do meu Senhor, falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Bem, este longo texto aqui nos está falando quando Daniel se aplicou a orar, a buscar o Senhor. Ele queria saber: Deus, eu estou aqui na Babilônia, depois entrou o Império Medo-Persa, e ali estava Daniel servindo a vários reis, a vários impérios. E ele queria saber: Deus, o que vai ser do nosso povo? O que vai ser de Israel? Estamos longe da nossa terra, Jerusalém foi destruída, os muros foram derribados, as portas foram queimadas, o templo foi destruído. O que o Senhor tem para nós? Quais são os teus planos para nós? Daniel se aplicava a buscar o Senhor. Hoje, nós olhamos para o mundo, nós olhamos esse ano pós-pandemia, nós olhamos como que os governos autoritários, os governos opressores, os governos tão distantes da palavra de Deus estão dominando o mundo. Grandes nações, como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, nações, até mesmo Israel, com uma tendência totalmente esquerda, indo numa margem, numa direção contrária à palavra de Deus. Aceitando aborto, ideologia de gênero, aceitando tanta coisa e apregoando mesmo contra as leis. Para onde vamos? Que caminho, que rumo o mundo está tomando? Então, muitas vezes, o Senhor nos leva a orar, a jejuar, a buscar a sua face com intensidade para termos a revelação do Senhor. Deus revelou a Daniel o que ia acontecer. Deus lhe revelou sobre as 70 semanas, as 69 semanas da nação de Israel no tempo de Daniel até o tempo do Messias. E depois as 7 últimas semanas, ou a última semana, ou 7 últimos anos, com o reinado do Anticristo sobre a terra. O Senhor trouxe tudo para Daniel, depois de um jejum. Jejum, buscando a Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos fala, Ele nos revela, Ele nos traz a direção, Ele nos mostra um mundo espiritual. Não era fácil para Daniel, ele se sentiu fraco, ele disse: a força foi toda embora de mim, eu estou sem força. É claro que ele já estava mais idoso também, mas ele disse: eu não tenho forças. E o anjo do Senhor o tocou, o fortaleceu,
para que ele recebesse aquela palavra, para que ele recebesse aquela direção, para que ele recebesse aquela revelação de Deus. Revelação de Deus. Crescimento espiritual com o jejum. Se Deus está te chamando para jejuar, jejue. Se Deus está propondo ao seu coração um jejum, faça. Meu esposo e eu, com o ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, nós fizemos um jejum durante um ano, das coisas que a gente mais gostava. Para o Paulo, o ano da Copa era um ano de lazer, era um ano em que ele estaria acompanhando o Brasil nos jogos do futebol. Que prazer ele tinha de assistir. E ele jejuou. Nós jejuamos juntos, de televisão, de jornal, de revista, durante todo o ano 2002, depois no ano 2006 e depois também no ano 2010. Jejuamos. E Deus nos trouxe a revelação do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus nos trouxe a direção. Quando nós vamos fazer um congresso nas nações, a gente conclama os pastores, os irmãos para jejuarem, para buscarem a face do Senhor, para estarmos em jejum e oração, para que Ele nos revele, para que Ele nos fale a sua vontade. Isso foi com Daniel. E finalmente nós temos o jejum dentro da batalha espiritual. Olha o que Jesus disse em Marcos 9, 28, 29. Quando entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Batalha espiritual, libertação com jejum. O jejum fortalece. O jejum comunica autoridade no mundo espiritual, pois houve uma limpeza, houve arrependimento, perdão, purificação, santificação. O jejum está ligado com a oração e a autoridade espiritual. É bom jejuar. Você deve jejuar, orando e buscando a Deus, não para mostrar aos outros, mas para estar mais pertinho do Senhor. Que tal orar? Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu abro o meu coração para as coisas espirituais. Te peço perdão para os meus pecados e me entrego a Ti totalmente, para fazer a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, para glorificar o Teu nome. Ajuda-me a ter uma vida santa, reta, digna na Tua presença. Ensina-me a Tua palavra, perdoa os meus pecados e dá-me um coração puro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É orar, jejuar, se consagrar, buscar ao Senhor e conhecê-lo mais e mais. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro.